Neste vídeo, nós vamos ver Bayern de Munique recusa Cristiano Ronaldo, Coutinho vai ser vendido pelo Barcelona e ainda Sterling no Real Madrid. Entenda toda essa história no vídeo de hoje. Antes de começar o vídeo, já vai deixando um like. Qual que é a meta de like, Leonardo? quero 7. 7 quer dizer 7 mil likes. Então vamos lá, em 3 horas, confio em vocês. Também já vai se inscrevendo aqui no canal, ativando o sininho que a gente manda salve no fim do vídeo pra quem comentar. Perfume. Wagner, você deixa um perfume em cima da mesa. E além disso, você também tem que ser inscrito aqui no canal, porque chegando a 700 mil inscritos vai ter um sorteio de uma chuteira aonde, Leonardo? Lá no Wagner Val, o Instagram desse menino aqui. Então já vai lá pra conferir o sorteio de chuteira, demorou? Demorou então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Hoje a gente vai falar sobre algumas coisas do mercado de transferências que se encerrou, mas as negociações não param, né? Exato, especulações de todo lado e a primeira que a gente traz pra vocês é sobre Coutinho. Exatamente, o Felipe Coutinho foi um jogador que foi entre as maiores negociações já feitas no futebol espanhol e mais especificamente no Barcelona. Ele foi do Liverpool, tava arrebentando e foi por uma bagatela de 130 milhões de euros, né, Léo? Isso, além disso, esse valor poderia chegar a 163 milhões de euros, dependendo das metas que o Coutinho conseguisse atingir. Não sabemos se atingiu ou não, então por enquanto a informação que a gente traz é 130 milhões de euros. Exatamente, e aí ele não foi tão bem no Barcelona, pensaram que ia ter uma adaptação boa, que combinava com o futebol dele. Teve alguns jogos muito bons, mas não conseguiu engatar. E ele foi emprestado para o Bayern de Munique. Como os clubes estão fazendo hoje, até pela questão do fair play financeiro que eles fazem? Eles fazem um empréstimo e te dão assim, ó, se você gostar do jogador, você vai ter que pagar tanto. E no caso do Coutinho seria 120 milhões de euros. O Barcelona perderia aí 10 milhões de euros, mas corrigindo a inflação, alguns milhões nessa negociação. Exato. Mas beleza, emprestou. O Coutinho começou a jogar bem, teve um jogo aí que meteu gol. Nossa, meteu muito gol, deu muita assistência. Se eu não me engano, fez 2 gols, um hat-trick, deu não sei quantas assistências. Participou de 5 gols, se não me engano, num jogo. Jogando muita bola, só que também tem altos e baixos. Por exemplo, hoje teve um jogo entre Bayern e RB Leipzig, que não terminou o jogo quando a gente tá gravando, né? Exato. E ele começou sendo relacionado no banco de reservas. Mas beleza. Aí chegando assim perto do fim do contrato, o Bayern já sinalizou que não vai pagar 120 milhões de euros, né, Léo? Exato, hoje segundo o Transfer Market, o valor de mercado do Coutinho é 70 milhões de euros. E o Barcelona hoje tem um interesse em vender o jogador. O Barcelona quer arrecadar um pouco mais de dinheiro, quer contar com outros jogadores, pode ser que o menino nem volte, né? Tem toda essa especulação. E precisa de dinheiro, né, pra isso. Já tem que pagar uma salário de Griezmann, tem um monte de coisa que o Barcelona paga, tem grandes jogadores que ele quer trazer. Então, quanto mais dinheiro ele puder arrecadar com jogadores que ele não quer contar, melhor. E a ideia seria vender o Coutinho entre 80 e 90 milhões de euros pro Bayern de Munique. Essa informação foi dada pelo jornal espanhol Mundo Deportivo. E vamos ver, né, se o Bayern vai exercer esses 80, 90 milhões de euros, que querendo ou não, o Coutinho hoje com 70 milhões de euros é o terceiro jogador mais caro do elenco do Bayern de Munique. Não, e é um jogador muito bom de bola, já jogou muito bem no Liverpool. Se você for ver até hoje, ele tem umas estatísticas impressionantes, como o meio-campista é um dos jogadores brasileiros que mais fez gol na Premier League. Então, ele tem estatísticas impressionantes também na Copa do Mundo, querendo ou não, foi o principal jogador da seleção brasileira. E tem bola pra jogar, querendo ou não. Coutinho não é um cara que tá com 35 anos, tá acabando a carreira e é jovem ainda, ele tem um longo tempo pela frente, vai ter altos e baixos, é normal na carreira dos jogadores, tirando o Messi, Cristiano Ronaldo. Que parece que sempre só tem altos, né? Mas é normal na carreira do jogador e o clube também tem que entender esses aspectos, tanto que o próprio Bayern de Munique já teve jogadores que tem um elenco que tiveram esses altos e baixos. Então, dado tudo isso, eu quero saber de vocês, já comentem aqui embaixo. Vocês gostariam que o Coutinho ficasse no Bayern, fosse pro Barcelona ou até em outro clube? Mano, seria interessante, eu gostaria dele voltando na Premier League e no Liverpool. Eu gostaria de ver ele nesse time todo estruturado do Liverpool, como ele jogaria. Eu também, mas eu acho que o Liverpool não gostaria de contratar ele. A torcida não ia aceitar muito bem. Eu queria ver ele, não sei, talvez no Manchester United. Seria legal. Num Chelsea, seria legal. Imagina o Chelsea contratar ele e o Sancho, que é um jogador que também interessa ao Chelsea. Vai muito bem. Ia ser um belo time. Mas já falando de Premier League também desses clubes, vamos falar um pouco do Sterling. O Sterling hoje, ele é especulado no Real Madrid. O Real Madrid tem interesse em ter mais jogadores que possam decidir os jogos, né? Que possam resolver a situação. Perdeu o Cristiano Ronaldo, que
né? Não tem, é incontestável, não tem nem o que falar. Era o jogador mais decisivo do Real Madrid, é um dos jogadores mais decisivos do mundo. E após a contratação do Hazard, do Rodrigo, do Vinícius Júnior e de outros jogadores, o Real Madrid ainda não tem esse jogador que é definidor, que vai pegar e chamar a responsabilidade quando mais precisa. E o clube quer contar com isso, se não ter esse jogador, dividir a responsabilidade com outros. E pensa hoje em contar com um elenco, talvez com a saída do Bale, ou contar com o Sterling nesse time. Porém, hoje, o valor de mercado do Sterling é 160 milhões de euros. E o próprio Manchester City não vai facilitar a saída do jogador, que hoje é um dos principais jogadores do Manchester City, né? A evolução do Sterling foi, notável quando chegou do Guardiola. O Guardiola nem queria o Sterling quando chegou ao Manchester City, mas percebeu que poderia ser útil, e hoje o Sterling tem quase uma média de 1 gol por jogo. Ou dando assistência ou fazendo gol, que é uma coisa impressionante para um jogador que joga pelas pontas. E é um jogador fundamental no Manchester City. Para mim é o principal jogador do Manchester City atualmente. E o Guardiola sabe disso e não vai querer se desfazer facilmente. Obviamente que a chegada de um Real Madrid, os jogadores sonham em jogar no Real Madrid, é um desafio. Zidane ligando pra conversar. Exato. Então tem algumas coisas que acabam balançando. Só que o grande dificultador da negociação, vamos dizer assim, né, se a gente pode passar por essas palavras, seria mesmo o valor de mercado. Pra você ter uma noção, 160 milhões de euros é o mesmo valor do que o Transfer Market, que é da onde a gente está tirando todas essas informações de valores e tal. Ele também é o mesmo valor do Neymar. Então, sim, é um dos jogadores mais valiosos do mundo, superado apenas por alguns jogadores, como, por exemplo, o Kylian Mbappé. Não é uma coisa que pode acontecer tão rapidamente, só que seria uma grande contratação, dado ao que esse cara está fazendo no Manchester City, né? E é mais um jogador que saiu do Liverpool também. A gente tava falando do Coutinho, que saiu do Liverpool, foi pro Barcelona, poderia ter ido até pro Real Madrid e tal, mas o jogador saindo do Liverpool, né? Saiu do Liverpool meio brigado, porque foi uma coisa que o Liverpool não estava num bom momento, ele era o principal jogador do Liverpool. Saiu pro Manchester City, um time rival, a torcida do Liverpool odeia o Sterling, odeia, e agora ele pode estar sendo negociado, né? É a mesma situação, o Coutinho também não saiu em boa circunstância não, o Liverpool tava Foi a temporada que ainda o Liverpool perdeu a final pro Real Madrid, que o Coutinho acabou saindo no meio da janela de transferências, que isso não é normal para um dos jogadores principais da equipe. Saiu correndo, acabou não podendo jogar Champions League com o Barcelona, e o Liverpool ainda chegou até o final. E a torcida do Liverpool também tem uma grande insatisfação. Mano, e é uma coisa da hora de a gente falar, é que assim, esses clubes não é que nem aqui no Brasil, que chega, quem tem dinheiro sai contratando. Atualmente o Flamengo tá contratando quem quer, o Palmeiras já teve esse momento, São Paulo já teve esse momento, o Corinthians já teve esse momento, que tem dinheiro e consegue contratar. Lá na Europa, os caras não têm necessidade de vender os jogadores. Então se o cara é bom, é muito difícil. Ou você paga a multa, ou ele não sai. E outra, e o jogador também tem que querer, na circunstância do Coutinho, o Coutinho queria muito sair do Liverpool naquela ocasião. Então o Coutinho ele pesou muito pra sair do Liverpool. Sim. Porque o Liverpool também não queria soltar o jogador, o Klopp falou que não queria de jeito nenhum perder o Coutinho. E o Coutinho também, por insistência, além do clube, além do Barcelona e além do Coutinho, teve toda uma pressão pra conseguir essa saída. Isso é verdade. Mas agora voltando, falando sobre o Coutinho, vamos voltar ao Bayern de Munique. Bem, Cristiano Ronaldo sempre é especulado em muitos clubes e foi muito especulado no Bayern de Munique. Vai lembrar, né, que o jogador agora está com 35 anos e o presidente do Bayern deu essa resposta relacionada a Cristiano Ronaldo. Se liga. Obviamente existem muitos nomes sendo vinculados na imprensa, e isso é compreensível, mas Cristiano Ronaldo é muito velho para nós, disse em entrevista ao jornal alemão TZ. Vai lembrar que o Cristiano Ronaldo está com 35 anos, como a gente falou, o valor de mercado dele está nos 75 milhões, é o jogador nessa faixa etária com o maior valor de mercado. O presidente do Bayern disse, não, Cristiano Ronaldo aqui não ia dar muito certo, está muito velho. Eu discordo, porque o cara tá arrebentando, né, Léo? Eu discordo e ainda trago estatísticas de que esse é o melhor início de ano da carreira do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo tem uma carreira desde os 18 anos e depois de 17 anos de carreira, esse é o melhor início dele com 35 anos. Então, em termos de gol, em participação de gols e tudo mais. Então, assim, ele é que nem vinho, né? Quanto mais tempo, vai melhorando, né? Mano, o cara tá destruindo na Juventus. A gente chamou um pouco essa discussão, né? A gente tava discutindo até um pouco antes de gravar, quando a gente tava trazendo as informações pra esse vídeo. Eu quero saber de vocês. Vocês acham que estando no campeonato italiano, é um campeonato mais fácil ou um campeonato mais difícil do que o espanhol? Eu tava dizendo que o espanhol era mais difícil porque se você for ver a Europa League, né, é vencida sempre pelos espanhóis. Tem Sevilha, tem o Atlético de Madrid já chegou, o Atlético de Bilbao já chegou longe, sempre que os espanhóis estão chegando. E tem os dois principais, que são Real Madrid e Barcelona. E o Atlético de Madrid também. E o Leonardo disse que também tem a questão da adaptação que tem que levar em conta. Exato, em relação ao campeonato italiano. E outras circunstâncias que eu acabei de lembrar, que me veio à mente agora, o Wagner pegou e falou assim, o campeonato italiano é um pouco chato de assistir e tudo mais, não aquele futebol que tem uma dinâmica
bonita de se ver. E isso acontece porque o futebol italiano é um futebol mais focado no jogo defensivo, mais focado em retenção de jogo, tanto que a gente sempre fala, você sempre escuta o Galvão Bueno falando, a gente vai jogar contra a Itália, os defensores italianos, não sei o que. Então, o jogador que é ofensivo, o jogador de ataque, tem mais dificuldade para jogar no futebol italiano. Mas vamos ver vocês, o que vocês acham. E agora vamos mandar os salves como prometido? Bora pro salve. Rafael Carlos, Nicole Souza, Guilherme M, Luca Frota, Eric Júnior, João Souza, João Henrique e João Vitor Trindade de Almeida. É o trio João aí. Exatamente. Esse foi o salve pra vocês, foi mais um vídeo, galera. É nóis, tamo junto, falou.